dias, não sei se você tem percebido, né? Eu já comentei isso um pouco na live passada que eu participei, que nós temos tido acesso, né, a muitos conteúdos. Isso é uma coisa boa, né? Várias pregações, vários cursos, muitas coisas tem para fazer através da internet. E isso é uma coisa boa se nós tivermos na mente um versículo de Tessalonicenses que diz que nós devemos provar tudo e reter o que é bom, né? Então, dentro dessas condições, né, de escutar as mensagens, escutar pastores diferentes, pregadores diferentes e juntar tudo e reter aquilo que é bom, né, aquilo que é do bem. Isso traz edificação, né, traz conhecimento e é muito bom. E aquilo que não é bom, a gente joga fora, né? E essa semana eu tive uma experiência com a Sara, que os adultos já têm conteúdo na internet, para adolescente, então acho que muito mais, né? Crianças, adolescentes. E eu tive uma experiência com a Sara essa semana, assim, de entrar num assunto com ela sobre feminismo. Ela estava escutando umas youtubers e começou com questão de feminismo, não sei o que lá. E eu entrei para debater com ela, né, para que ela percebesse outras informações, porque ela estava tirando apenas de um lugar. Eu falei, filha, mas você já pensou nesse aspecto, né? Nesse aspecto? Daí, na hora, assim, ela ficou meio brava, tudo. Mas eu falei, não, vamos pensar, não quero que você pense, né? E essa questão de pensar é muito importante, até a questão da filosofia mesmo, do conhecimento da filosofia. Às vezes, muitos cristãos rejeitam, né, o conhecimento da filosofia, mas eu particularmente acho muito precioso, porque quanto mais eu estudei de filosofia, mais eu amei a Deus e percebi a grandiosidade de Deus. Então é importante, só que a gente às vezes fecha a nossa mente e não permite abrir, não permite o conhecimento realmente, né? O pensar. E para os adolescentes hoje é importante, né? Pais, como eu sou de pré-adolescente, aí é estimular eles a pensar, né? Então, filho, aprenda a filosofia e aprenda a palavra de Deus. Você conheça outras coisas e você vai entrar num pensamento e vai reter o que é bom, né? Eu só tenho experiências boas, por exemplo, com a filosofia, né? Uma das matérias que eu mais gostei de estudar na faculdade, porque eu fui tremendamente edificada no espírito estudando filosofia. Pensa que coisa que parece divergente, né, da palavra de Deus. Mas não, quando a gente conhece a palavra e conhece a filosofia, você vai ver que Deus é muito grande e que tudo que o homem pensa, ele vai apontar para Deus, e a grandeza de Deus e os feitos de Deus, e enfim, não tem como fugir disso. Isso é muito bom. Amém? Acho que já estão todos aí. E falando em filosofia, né? Hoje eu queria conversar sobre um assunto bem precioso, bem gostoso a respeito de Deus. E eu queria começar justamente falando algo filosófico, né? Que o tema que eu queria falar hoje é sobre verdade e mentira, né? O que acontece? Muitas vezes, para nós entendermos
algumas coisas da palavra de Deus, a nossa mente, ela está condicionada a interpretar devido a um conhecimento, um pré-conhecimento que nós temos, né? Só que isso nem sempre condiz com a interpretação correta, né? Então, por exemplo, a respeito da verdade, né? No âmbito filosófico, não sei, né, quantos de vocês já estudaram sobre verdade na filosofia, que é um dos fundamentos mais estudados, né? Então, no âmbito filosófico, o que se fala sobre a verdade? A verdade, ela é utilitária e ela gera um sistema. Praticamente é isso. Mas o que isso quer dizer, né? O que é uma verdade utilitária que gera um sistema? Eu vou dar um exemplo para a gente conseguir entender. Então, assim, uma pessoa, ela pensa assim, bom, lavar as mãos antes de comer, nós vamos supor que ela mora ali numa tribo, tá? Se a gente lavar as mãos antes de comer, a gente não vai ingerir sujeira. E isso vai ser bom para o nosso corpo, para a nossa saúde. E ela compartilha com outra pessoa esse pensamento que ela teve. E a outra pessoa fala, é verdade? Isso é bom. E dela, eles compartilham com o outro e um grupo de pessoas aceitam isso como verdade. Então eles compartilham desse mesmo pensamento e eles começam a praticar isso. Então todas as refeições eles vão lá e lavam as suas mãos antes de comer. E nascem os filhos ali daquela comunidade e eles vão automaticamente ser ensinados a lavar as mãos antes de comer. Perfeito. Porém, em outra região, né, que não é uma tribo, as pessoas vão e comem, né, sem lavar a mão, não se preocupam em lavar a mão com isso. E daí o filho de alguém da tribo que lavava as mãos, ele saiu e foi visitar o amiguinho em outra região. E ele viu que não lavavam as mãos naquele lugar. E ele voltou e falou, mãe, sabe de uma coisa? Lá eles não lavam as mãos antes de comer. Eles falaram que quando eu fui lavar as mãos, eles falaram, não precisa lavar as mãos. E ele falou, eu tentei debater que se não lavasse as mãos a gente ficava doente, mas eles falaram que isso era mentira. Entenderam? Então a verdade era ali naquele lugar, naquela comunidade, mas em outro não era mais verdade. Sendo assim, a mentira que eles colocaram era algo relativo entre lugar e outro. E esse é o nosso entendimento sobre verdade, isso que nós aprendemos, né? Então, que se constrói verdades, né, em cada comunidade, em cada sociedade, verdades devido à cultura, tudo isso são verdades, né? E em contrapartida, a mentira fica muito relativa. Pode ser mentira para você, mas talvez não seja mentira para mim, né? Então, é isso que nós aprendemos. É esse o senso comum, digamos assim, de verdade e mentira. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é esse a nossa mente. Na verdade, quase nada da palavra de Deus tem esse conceito de verdade. Na verdade, é completamente outra coisa. Não tem. E procurando e sabendo o que significa verdade, segundo a Bíblia, né, é diferente da verdade desse senso comum.
por exemplo, não. A palavra verdade é o seguinte, em hebreu, né? É uma palavra que se chama emet, em hebreu. E verdade, emet, significa a verdade. Ou seja, ela tem um artigo definido para a verdade. Então, ela condiciona a algo específico que é verdade. Percebe como é diferente do pensamento que a gente tem? Porque é algo específico. Não é só verdade, né? Ela é a verdade. E essa palavra emet, ela significa firmeza, ela significa digno de confiança, ela significa algo totalmente estável, ela significa fiel e ela significa, que eu acho que é um dos principais, é o fato estabelecido. Algo que é o fato estabelecido, é aquilo e pronto. Então, a palavra de Deus, ela fala isso sobre verdade. E essas características, elas remetem a uma pessoa que é Deus. Então, quando fala a verdade na Bíblia, ela fala características do próprio Deus. Por isso que é condicionado a uma única coisa. Amém? Estão comigo nesse pensamento? Né? Às vezes temos que queimar um pouco aí nossos neurônios para entender, mas é importante. Por quê? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, nós temos que ter emet como verdade. Né? É essa a verdade bíblica, é esse o contexto que se fala a respeito, quando se fala a verdade. Em Deuteronômio 32, versículo 4, né? Lá no começo, é bem claro lá que diz que Deus é emet, Deus é a verdade, atribuindo todas essas características que eu comentei como o próprio Deus, né? Característica do próprio Deus. Vamos ler lá comigo no livro de João, capítulo 18, versículo 37. Quer ver? Você está com a tua Bíblia aí? Me acompanha lá então. Evangelho de João 18, 37. Diz assim, ó. Perguntou Pilatos, né, para Jesus lá. Então, tu és rei? Respondeu Jesus. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Emet. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos, quem é a verdade? Percebe a diferença? Pilatos aqui tem o quê? Conceito de verdade, né? Que é o conceito, digamos assim, filosófico. E daí quando Jesus fala, não, eu vim para pregar a verdade. E quem é da verdade me ouve. Daí Pilatos fala, mas como assim a verdade? O que é a verdade? Percebe essa diferença, né, entre o pensamento filosófico ou o pensamento do senso comum com a palavra, com a verdade de Deus, né? O que é a verdade de Deus? Daí o que Pilatos até faz? Ele diz assim, eu lavo minhas mãos, né? Tipo, porque ele tinha aquele pensamento de verdade relativa. Então, já que os hebreus têm ali suas verdades, então eles que se resolvam, né? Ele fez exatamente isso, né? Mas Jesus deixou bem definido a respeito da verdade e o propósito dele sobre a terra foi falar sobre Deus, foi falar sobre
a verdade de Deus, né? Como Deus mesmo já havia se revelado desde o princípio, né? Eu achei legal que em Zacarias, quando Deus, o profeta ele fala a respeito de um povo de Deus e de uma cidade, ele menciona essa cidade como a cidade da verdade, né? Ali falando, distinguindo o povo de Deus, né? Aqueles que estão em Deus, então, formam um povo e o povo forma uma cidade, e essa cidade é uma cidade da verdade, né? O que isso significa? São as pessoas que estão em Deus, formando ali uma cidade. Hoje a gente pode entender isso como a igreja, que é o corpo de Cristo. Todos aqueles que estão na verdade, estão em Cristo e fazem parte do seu corpo. Amém? É tremendo, é muito tremendo quando nós lemos a Bíblia com o pensamento correto, né? Perceba que as coisas começam a ter outro sentido, ou mais sentido. Por exemplo, a porta do tabernáculo que se chamava a verdade, né? Não sei se você sabe, mas brevemente falando que o tabernáculo era o lugar onde estava ali o propósito de Deus, a presença de Deus. E uma das portas, que era a porta que entrava no lugar santo, ela se chamava a verdade, né? E o povo que poderia circular ali no pátio, ele não entrava no lugar santo, e muito menos no Santo do Santo, mas ali só os sacerdotes entravam pela verdade, né? E ali, essa verdade representa o quê? A vinda de Jesus, né? Jesus como a verdade, dando acesso à verdade, né? Por isso a porta sendo chamada a verdade. Então, falando como o próprio Jesus, né? Ali como porta de acesso ao quê? A verdade, que é Deus, né? Então, todo o povo andava no pátio antigamente, né? No tempo da lei, mas não acessava o que é a verdade, que em Cristo ali nós acessamos. Então, esse também entendimento, graças a Deus por isso, por Jesus e por essa porta que hoje nós temos acesso e entramos, amém? Em João, aliás, o Evangelho de João e o livro de 1 João, a carta de 1 João, falam muito a respeito de verdade, né? Se você depois, essa semana, você quiser meditar mais sobre isso, né? Ler com esses olhos, digamos assim, do conhecimento da verdade, leia o livro de João, o Evangelho de João, leia a carta de 1 João, você vai ver como fala emet, né? Como fala isso na palavra. E então, em João também 16:13 e em 1 João 5:6 faz uma referência do Espírito Santo da verdade, né? Ou seja, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, a verdade, emet, se refere a Deus, né? No Evangelho ali, Jesus, ele se apresenta como emet, eu sou a verdade, né? Ali. E eles deixam um legado ou dão referência, né, ao Espírito Santo, que também é a verdade. E é o Espírito Santo que habita em nós, né? Então nós temos o quê? O Espírito da verdade, o Espírito de Deus habitando nas nossas vidas hoje, né? E inclusive João fala bem assim, e o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Percebe?
né? Então a nossa caminhada, o nosso ser, tudo eles refletem o quê? A verdade de Deus o tempo inteiro, né? Uma coisa que a filosofia fala a respeito da verdade, naquele pensamento inicial que eu coloquei, né, na verdade do senso comum ou filosófica, vamos colocar assim, aqui, né, para entendermos, é que a verdade, ela tem um atributo de gerar identidade. Então, lembra daquele exemplo que eu dei, né? Então, aquela criança que nasceu naquela comunidade que lavava as mãos, ela virou um adulto com determinada identidade segundo as verdades ali tidas na sua comunidade. Então, vamos supor que eles têm a identidade como um objetivo gerado da verdade, né? E também isso é uma coisa que acontece com Emet, só que de uma maneira diferente. Pensando a respeito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós, né? Nós somos gerados na verdade. Então, nós somos Emet, a nossa identidade é a verdade, né? Então, a respeito de identidade, a verdade também gera em nós uma identidade, né? Então, todo cristão nascido de novo tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade habitando em si, que os conduz em toda a verdade. Ele tem uma identidade de verdade, né? Uma identidade Emet, né? Então, esse é que nós somos, amém? Agora, em contrapartida, se nós tivermos um panorama geral a respeito da verdade e a mentira, né? Porque o que é mentira? É o oposto da verdade, né? Esse é o senso comum a respeito da definição da mentira. Vamos falar um pouco então sobre mentira. O que é a mentira? Uma vez que nós sabemos a verdade, nós podemos perceber que a mentira também não é aquela mentira do senso comum. Não sei se você já pensou qual que é a mentira do senso comum. É o verbo mentir, né? É a atitude de mentir, de não dizer contra fatos reais, digamos assim. Isso é o verbo mentir. Então, muitas vezes já ouvimos falar, uma mentirinha não faz mal nenhum, né? Você já ouviu falar isso? Não, mas eu fiz uma mentira pro bem, né? Então, tem lá algumas coisas que são, vamos supor, do ato, o ato de mentir, o verbo mentir ser tolerável. Mas, quando a palavra de Deus fala sobre mentira, algumas vezes ela fala sobre o verbo, mas a grande maioria das vezes ela não está falando sobre o verbo mentir, né? O ato de mentir. Ela está falando sobre a mentira. É um substantivo que, né? A mentira, é um ser mentira. E a mentira, ela se manifestou através do engano da serpente para com Eva, né? Então percebe que, ou seja, a ação de Satanás, né, sobre a humanidade, ela se iniciou e se revela como mentira. E esse é a mentira quando a gente lê a palavra de Deus. Esse é o conceito. Em Oséias 10:13 faz uma menção, né, a esse respeito, falando, olha, em geral, assim, né, falando assim, é o fruto da mentira, coloca assim. O que significa o fruto? O que é o fruto? Né? Ou quando a gente imagina lá, Eva comeu o fruto, né, do engano. O que é esse fruto? Não é uma maçã,
né, que a gente imagina. Então, o fruto da mentira não é uma coisa bonita, né, uma fruta mesmo, né? O que é um fruto? É o resultado de um ser. No caso, uma fruta é o resultado da produção de uma árvore natural, né? Então, a mentira, né? Ela é o resultado de Satanás. Por isso que Jesus fala lá que, falando a respeito de Satanás para os fariseus, né? Vocês falam a mentira, né? Porque isso isso que vocês aprenderam do seu pai, que é o pai da mentira. Então, ele faz a referência de Satanás como o pai, o originador da mentira, né? O engano. Isso que veio sobre a humanidade através ali de Adão e Eva. E esse é o conceito que, quando nós lemos sobre mentira na palavra de Deus, que se refere. A mentira é as trevas, né, sobre a face da terra. Uma coisa importante de sabermos que a verdade, ela é eterna, porque Deus é eterno. Mas estudando a mentira na palavra de Deus, claramente percebemos que Deus limitou a operação da mentira. Então, o que é mentira bíblica, né? Quando lemos sobre mentira, é a oposição de Deus. A rejeição total de Deus se chama mentira. Ela se manifesta através dos homens por causa de Satanás, desde o início com Adão e Eva. Só que percebemos que Deus limitou essa operação do erro, né? Que também a palavra fala assim. E esse fim, vamos supor assim, ele se dá após, né, do anticristo e com um lago de fogo. Então existe um fim para a mentira. Ela não vai ser eterna. Então a mentira uma vez vai chegar ao seu fim, enquanto a verdade é eterna. Vamos ler lá um pouquinho a respeito disso, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 12. Vou abrir aqui. 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 12. Vamos ver. Diz assim, falando sobre o anticristo, né? A vinda desse iníquo é a segunda eficácia de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios, o quê? Da mentira. Né? E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. Né? Por isso, Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, percebe como muda quando a gente lê mentira e verdade aqui, sabendo que verdade é Deus e mentira é a ação das trevas sobre a terra? Então, o que acontece? Nós temos a opção de estar em Deus, na verdade, ou na mentira. O que acontece? Que os homens amaram um engano. Não, alguns, né? Alguns amam a Deus, né? E deixam a sua vida por amor a Deus, no sentido de
buscar a verdade, estar na verdade, mas muitos o que? Amam a mentira, né? Estão em trevas para que as suas obras não resplandeçam na luz, porque são obras de trevas. Então, esse amor ao engano, né? A preferência pelo engano, ela é esse espírito da mentira, que é contra a Deus. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ali também se refere à iniquidade, quando a pessoa que ama o pecado, ela ama pecar, ela ama aquela vida. Então, ela vive na mentira. Ela vive na mentira. E uma coisa que, um texto que fala muito a respeito disso é quando Jesus, deixa eu lembrar, João 8,32, né? Fala lá, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos tornará livres. Né? O que Jesus está falando aqui? Ó? Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Daí os discípulos perguntam, mas Senhor, nós nunca fomos escravos, como que a gente, né? Olhando ali a parte natural, de não ser um povo escravo. E Jesus explica, não estou falando naturalmente, estou falando que todo aquele que peca é escravo do pecado, ou seja, está na mentira. Então, para isso, o Filho de Deus se manifestou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou seja, tirará do reino da mentira, do engano, para Deus, para Emet, né? E o Espírito Santo habitando na nossa vida. Então, meus irmãos, eu acho que é isso. Concluindo, é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Sei que várias informações, mas o desejo do meu coração de trazer isso é trazer um entendimento realmente, né? Se você olhar na palavra de Deus, vai ter muitos textos, né? Como eu falei, o Evangelho de João, a carta de 1 João e outros vários versículos bíblicos vão falar a respeito de verdade, vão mencionar a mentira. E sempre quando você olhar, você pense que nesse sentido. Nós temos Deus, que é a verdade, e a operação da mentira por um determinado momento sobre a face da terra, que nós temos vivido, né, em dias, né, que está aí a operação do erro, está aí a operação da mentira. Nós podemos ver isso todos os dias, né? Às vezes ligando o jornal, recebendo uma mensagem no WhatsApp, ou às vezes até saindo na esquina de casa, a gente consegue perceber a operação do erro nesse mundo, e cada vez pior, né? Até se manifestar o que daí a gente percebe quando vem o anticristo, é o que é a manifestação, vamos supor, o mundo, né, a humanidade ama tanto erro, até que se levanta uma pessoa que é o anticristo para representar, né, esse povo que compactuou com a mentira, né? E nós estamos, eu creio particularmente, não fazendo, né, uma menção aí escatológica sobre o assunto, mas eu tenho crido profundamente no meu coração que a gente tem vivido dias que estão chamando um representante, que é o anticristo. E da mesma maneira nós, com o Espírito da verdade nos guiando na verdade, vamos chamar o nosso Redentor para nos buscar. Amém? Tenham um dia maravilhosamente abençoado na graça do Senhor, e estude a palavra de Deus, irmãos. Abra o seu coração, né? Não fique parado,
todos os dias, mas edifique a sua vida na palavra. Amém? Um grande abraço. Meu